Boa noite, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês estão bem? Espero que estejam com saúde. Vocês conseguem me ouvir bem? Maravilha, então. Obrigado, doutora Leidiane, obrigado, doutor Vinar. Pessoal, o material já foi disponibilizado para vocês lá no Moodle, né? Os nossos slides da aula de hoje. A tela já está compartilhada. Nossa aula já está sendo gravada também. Então, vamos aí iniciar os nossos comentários. Nós vamos falar hoje sobre o procedimento, né? O processo e o procedimento. Nós vamos falar, então, nós vamos comentar sobre os ritos processuais, sejam eles procedimentos comuns e procedimentos especiais. Sobre esse tema, é extremamente importante nós comentarmos sobre o fato de que os ritos processuais, eles sofreram ali algumas alterações na reforma de 2008. Então, né, tratando aqui desse tema, nós tivemos a reforma de 2008, por meio da Lei 11.719, que então mudou alguns procedimentos, criou alguns procedimentos novos também, né, e ali alterou o artigo 394 do Código de Processo Penal. Para que nós possamos, então, iniciar o nosso estudo, procedimento é o modo pelo qual se desenvolve o processo. É a sua operacionalização, a sua ritualística, ou seja, é aquela sequência ordenada de atos desde o início do processo até o seu final. Então, aí nós temos um conceito do que é procedimento, tá? Procedimento, ali, de uma forma bastante simplificada, é uma sequência ordenada de atos. O que vai acontecer é que nós temos procedimentos diferentes, né? O próprio artigo 394 do Código de Processo Penal, ele vem dizer que existem procedimentos comuns, ou melhor, o procedimento comum e procedimento especial, ou seja, de acordo ali com o tipo do crime a ser analisado e a ser julgado nos termos do próprio Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal nos traz ali as formas, nos traz as especificidades necessárias para que nós possamos compreender sobre qual rito, sobre qual procedimento é que o processo deve se desenvolver, né? E aí, logicamente, muitos alunos ficam com dúvida. André, mas como é que eu vou saber qual é o procedimento adequado? Não, você vai saber, né? Não é difícil. E nós vamos ver nessa aula de hoje, né, nesse início aí do estudo do processo e do procedimento, sobre todas essas particularidades. Quando nós tratamos, então, inicialmente dos procedimentos especiais, né, procedimentos especiais, eles estão relacionados normalmente, né, à infração ou espécies de infrações penais. Como, por exemplo, nós podemos aí ter que existe um procedimento próprio, que é a lei de drogas, né? Como, por exemplo, também o tribunal do júri, como, por exemplo, também ali os crimes de responsabilidades de funcionários públicos. Então, nós temos procedimentos próprios. Existem algumas diferenças, né, no curso do processo, nessa marcha processual, entre os procedimentos especiais e o procedimento comum, melhor dizendo. Um exemplo para vocês poderem entenderem uma pequena diferença que existe aí entre, por exemplo, a lei de drogas e o procedimento comum. No procedimento comum, o acusado ele é interrogado ao final da instrução processual, né, e antes dos debates. Já na lei de drogas, o primeiro ato é o interrogatório do acusado. Então, seja, aí nós já temos uma inversão de procedimento, seja para o procedimento comum, seja para a lei de drogas. No caso também aí especificado, nos crimes praticados por funcionários públicos, né, existe ali uma manifestação escrita antes da defesa preliminar, né? Nós sabemos que no processo comum, nós temos no artigo 396, artigo 396A, a defesa se inicia pela defesa preliminar. E no caso desses crimes de responsabilidade de funcionários públicos, nós temos a manifestação por escrito antes da defesa preliminar, né? Então, nós já temos aí algumas particularidades das quais nós estamos observando.
Um outro fato que nós devemos aqui observar é que o procedimento comum ganha esse nome justamente porque ele é a regra geral. Ele é aquilo que é usualmente utilizado na maioria dos casos. As exceções é que são consideradas como de procedimento especial, né? Então, ou seja, não havendo um procedimento especial para o julgamento de um determinado crime ou espécies de crimes, aplica-se o procedimento comum. Então, nós podemos dizer que o procedimento comum, ele é a regra, né? E, logicamente, para os casos que sejam específicos, existe um procedimento especial. O próprio aí, parágrafo 2º do artigo 394, ele vem dizer para nós que aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste código ou em lei especial. Então, o que nós temos que observar? O procedimento comum, ele por ser a regra a todos os processos, né, ele também se aplica subsidiariamente aos próprios procedimentos especiais nas suas lacunas. Então, esse é um aspecto bastante importante. O próprio artigo, o parágrafo 2º, vem dizer isso para nós. Ou seja, ele vem aí observar, ele vem tratar de questões extremamente importantes, ou seja, aplica-se a todos os procedimentos, todos os processos, o procedimento comum, e logicamente, como no direito, sempre existem as exceções, salvo disposições em contrário deste código ou de lei especial. E aí tem um outro detalhe interessante ao Código de Processo Penal. Não sei se algum professor já falou disso com vocês, mas até ao procedimento penal aplica-se residualmente ou subsidiariamente o próprio Código de Processo Civil, né? Inclusive para os processos, para essa questão processual, seja ela de competência, seja ela inerente ao próprio procedimento, né? Olha só o que diz o artigo 318 do Código de Processo Civil. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário desta lei, deste código ou de lei. Então, ou seja, na verdade, ali o que vai distinguir o próprio processo civil do processo penal são as especificidades, é a finalidade, os princípios em que o processo será regido. Quanto ao procedimento comum, pessoal, e como vocês sabem, vocês têm aí toda a liberdade para quando acharem necessária, né, me interromperem, perguntarem, participarem, manifestarem da aula, tá? Fiquem sempre aí à vontade para fazerem os seus questionamentos. Não deixem as dúvidas passar. Conforme eu estou explicando, se vocês tiverem dúvidas, né, já perguntem. Então, olha só. Procedimento comum também tem subdivisões, tá? O procedimento comum, ele vai ser ali determinado em razão do próprio tipo de crime, da gravidade do delito, melhor dizendo, né? E ele vai subdividir em procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Então, para a regra geral dos crimes, nós temos 3 espécies de procedimento comum, tá? Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo, conforme determina aí o parágrafo 1º do artigo 394. Então, por isso que eu disse, né, dentro do procedimento comum, vocês não terão dúvidas. E dentro do procedimento especial também não. Porque, via de regra, aplica-se o procedimento comum, nos termos aqui do parágrafo 1º e 2º, e o procedimento especial, conforme descrito no caput, ele vai depender se o próprio Código de Processo Penal indicar ou existir uma lei, né, uma lei específica, e aí pelo princípio da especialidade, que trate do tema, né? Então, para e com relação ao procedimento comum, como é que nós vamos saber se ele é ordinário, sumário ou sumaríssimo, né? Pela sanção máxima em subjetivo combinada. Então você vai pegar lá o crime e você vai ver qual que é a pena máxima para aquela conduta, qual que é a pena máxima para aquele crime. E aí ele será ordinário quando a pena máxima for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Ele será sumário quando a pena máxima em subjetivo aplicada for
Aqui, ó. Sumário, sanção máxima combinada, seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E no sumaríssimo, infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Qual lei é essa? A Lei 9.099/95. Então, ou seja, a Lei 9.099/95, ela trata dos procedimentos sumaríssimos, ou seja, aquilo que é determinado pela legislação que trata dos juizados especiais criminais, ou seja, penas, né, aqui até 2 anos. Por isso que quando nós falamos em sumário, né, ele vai ser sumário, então, nas penas superiores a 2 anos e inferior a 4, sumaríssimo até 2 anos, né, e ordinário, pena máxima em subjetivo aplicada superior a 4 anos. Então, nós temos que ficar sempre muito atentos a essas características, tá? E aí, como eu disse, você vai ter que ficar muito atento à pena máxima em subjetivo aplicada. André, o que é uma pena máxima em subjetivo aplicada? Relembra aí para mim. É aquela que vem no preceito secundário do tipo penal. Preceito primário do tipo penal é a descrição da conduta típica. Preceito secundário é a cominação de uma pena, tá? Lembrando que o sumaríssimo ele é regulado pela Lei 9.099/95, ou seja, a lei dos juizados especiais criminais. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Maravilha. Então, olha só, quando nós começamos aqui a tratar dos procedimentos, seja eles comum ou especial, né, nós já vimos aí a regra geral da pena máxima em subjetivo aplicada, ou seja, igual ou superior a 4, rito ordinário, inferior a 4, rito sumário, né, e sumaríssimo, aquela em que não seja superior a 2 anos. Então, nós temos tanto o procedimento das contravenções penais, como dos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, penas não superiores a 2 anos, conforme, como eu disse para vocês, é lá descrito na Lei 9.099/95. Então, é algo extremamente importante nós fazermos essa análise. Conforme nós temos aqui ainda, né, para que vocês possam entender, nós temos rito comum, subdividido em ordinário, sumário e sumaríssimo, em que as penas para o ordinário são iguais ou superior a 4, rito sumário inferior a 4 e sumaríssimo nos termos aqui de crime de menor potencial ofensivo ou infração de menor potencial ofensivo. Então, IMPO significa infração de menor potencial ofensivo, ou seja, pena não superior a 2 anos. Então, esse é o resumo que nós temos aí sobre os crimes relacionados ao procedimento comum, que podem ser, né, como eu já disse aqui para vocês, ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, essa é uma finalidade extremamente importante. E aí fica a ressalva também de que vocês têm que observar, que vocês têm que estudar também a Lei 9.099/95, porque ela vai trabalhar, ela vai explicar o procedimento para as contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo. Bom, como então acontece a escolha desse procedimento? Nós já vimos que ela acontece de duas formas. A primeira delas é com relação à quantidade da pena, e não a qualidade ou a espécie dela. É a quantidade, é a pena máxima em subjetivo aplicada àquele crime. Então, eu abro um código penal e vou lá pegar um determinado crime. Qual é a pena máxima para esse crime? E aí eu sei qual é o procedimento. Você vai falar assim, André, mas o que de fato muda entre um procedimento ou outro? Né? A simplicidade ou a complexidade desse procedimento. Ou seja, para crimes mais graves, a complexidade da acusação e a possibilidade da defesa, ela tem que ser maior, ela tem que ser equivalente, né? E isso vai diminuindo em razão da gravidade do crime, até que nós chegamos nos crimes de menor potencial ofensivo, em que o processo tem como regra a oralidade, em que o processo tem como regra, né, a conciliação.
Então, esse é um aspecto extremamente importante. Por mais que hoje, né, nós já tenhamos aí o acordo de não persecução penal, que aí ele não tem limite de pena, mas isso surgiu, né, a transação penal, o acordo no processo crime, ele surge em razão da Lei 9.099/95, ou seja, em face ali dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, todos esses critérios, eles são analisados na hora da eleição do procedimento. Via de regra, isso acontece naturalmente, isso acontece normalmente, tá? Quais são as situações específicas de escolha dos procedimentos, tá? Então, o que nós temos que observar aqui? Nós já vimos que, em relação à opção do rito, né, da marcha processual, daquela sequência ordenada de atos, ela é escolhida em razão do quanto de pena máxima aplicada. Porém, nós temos alguns casos específicos na lei em que determina ou veda o rito específico, né, em razão, então, da peculiaridade dos delitos. Trata-se de uma opção do nosso legislador, como, por exemplo, o que nós vemos lá no Estatuto do Idoso. A própria Lei 10.741 de 2003, para aquelas hipóteses, o que ela faz? Ela diz que nessa situação, né, olha o que ela vem dizer. Se nós fôssemos analisar, por exemplo, com relação à pena, em que nenhuma pena lhe ultrapassa os 4 anos, de acordo com o artigo 94 do Estatuto, o procedimento a ser adotado nestes casos será o da Lei 9.099/95, que, na atualidade, corresponde ao procedimento sumaríssimo. Agora, olha só o que diz o artigo 94 do Estatuto do Idoso. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapassa 4 anos, aplica-se o procedimento previsto no artigo 9.099/95 e, subsidiariamente, no que couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. O que nós já vimos com relação ao procedimento sumaríssimo? São de penas de até 2 anos. Então, se aqui nós temos penas que não ultrapassam 4 anos, deveria ser analisado sobre o aspecto do procedimento sumário. Mas o próprio artigo 94 do Estatuto do Idoso prevê o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Então, percebam, aqui, em tese, deveria ser o procedimento sumário, porque os crimes podem ultrapassar ali os 2 anos. Mas a lei vem e diz, não, para esta lei, sempre se adotará o procedimento o rito, né, melhor dizendo, do procedimento sumaríssimo, de acordo com a Lei 9.099. Tanto é que ele faz uma referência expressa à Lei dos Juizados Especiais Criminais. Então, percebam, é o que eu disse agora há pouco para vocês. Nós temos uma regra, né, com relação à pena máxima e subjetiva aplicada, mas leis específicas que tratam de temas específicos podem eleger o seu próprio procedimento, como fez o Estatuto do Idoso, elegendo o procedimento sumaríssimo como o procedimento mais adequado para o julgamento desses casos. Penso eu que o motivo que levou o legislador a optar pelo procedimento sumaríssimo seja aqui a sua agilidade, né? a sua celeridade na busca de um resultado. Então, logicamente, é importante nós compreendermos que esta lei, por mais que ela se adaptasse, né, em razão do quantum de pena máxima aplicada ao procedimento sumário, a Lei 10.741, que trata aqui do Estatuto do Idoso, elegeu como seu procedimento o procedimento sumaríssimo. Uma outra questão aqui bastante interessante é que nos crimes, então, ali ligados à Lei Maria da Penha, né, ao próprio procedimento disse, olha, aqui não cabe a utilização do procedimento sumaríssimo, mesmo que a pena seja inferior a 2 anos. Então, aqui, na verdade, é o contrário. Aqui ele vem dizer o que não pode ser aplicado. Enquanto o Estatuto do Idoso elege um procedimento, a Lei Maria da Penha veda o procedimento adotado na Lei 9.099. Então, aqui é o contrário. Ou seja, né, devendo atender a sua verificação ao procedimento comum ordinário, nos casos, né, de pena máxima privativa de liberdade seja igual ou superior a 4 anos, então segue ali a regra do artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1º,
O procedimento comum sumário, se for hipótese em que a pena máxima, a pena de prisão preventiva, seja inferior a 4 anos, ou o procedimento especial adequado à espécie. No caso, se houver a morte, então será o procedimento especial do tribunal do júri. Nessa hipótese, ele foge do procedimento comum e já vai para o procedimento especial, que o tribunal do júri é o caso de um procedimento especial. E aqui, então, nós teremos essas características. Então, no exemplo 1, né, aqui o Estatuto do Idoso elege o procedimento e, no caso do exemplo 2, a Lei Maria da Penha veda o procedimento sumaríssimo, adotando-se o procedimento sumário, ordinário ou o rito especial do tribunal do júri. Mas sempre aqui, né, observando, também seguindo a mesma regra do que diz o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2º do Código de Processo Penal. Né? E nós poderíamos aqui ficar a noite inteira pontuando essas características, né? Falando aqui ainda sobre a Lei Maria da Penha, olha o que ela diz no artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95. Por que que ela é tão expressa em não eleger o procedimento e não aplicar a Lei 9.099? Porque aqui, né, o que se busca é a não realização da transação penal. Então, nos crimes interligados à Lei Maria da Penha, não há possibilidade, por exemplo, de suspensão condicional do processo, não há possibilidade de transação penal, né? Então, são aspectos que visam aí, logicamente, de uma forma bastante importante, coibir os crimes, né, que ainda são extremamente altos, os índices de crimes praticados contra as mulheres, no âmbito da violência doméstica e familiar. Importante dizer também, né, que a Lei Maria da Penha só se aplica quando a mulher ela é vítima de violência sobre essas questões, ou seja, relacionado à violência doméstica ou em razão de vínculos familiares. Né? Se for uma briga de rua onde duas pessoas não se conhecem por uma briga de trânsito, não se aplica a Lei Maria da Penha. Um outro rito aqui que ele traz especificações bastante importantes é no caso dos crimes falimentares, né, da Lei 11.101 de 2005, onde lá no seu artigo 185 diz que uma vez recebida a denúncia ou a queixa subsidiária, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 e 540, né, do Código de Processo Penal. Ora, essas alterações que foram introduzidas então, elas passam a dizer que, na verdade, corresponde ao procedimento sumário, cujos atos estão agora sequenciados nos artigos 531 a 536. Isto quer dizer que, independentemente do apelamento máximo previsto a tal espécie de delitos, se for inferior, igual ou superior a 4 anos, será aplicado a respectiva apuração pelo procedimento sumário. Então, o que ela vem dizer aqui? Olha, o artigo 394 para os crimes alimentares não se aplica. Por quê? Porque ela elegeu, independentemente do quanto máximo de pena aplicado, o rito sumário para o julgamento desses crimes. Porque, olha só, delito ser igual, inferior, igual ou superior a 4 anos, será aplicado, então, respectivamente, na apuração do delito, o procedimento sumário. Então, não há aqui escolha de procedimento. Todos os crimes em relação a crimes falimentares sempre serão julgados pelo procedimento sumário. E lá, no artigo, então, 185 da Lei dos Crimes Falimentares, isso é bem expresso, né? Quando ela diz que, recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos artigos 531 a 540. Lembrando que aqui nós temos uma alteração legal do próprio Código de Processo Penal, tá bom? Ou seja, ela vem dizer que aqui somente se aplica o rito sumário. Já o artigo 22 da Lei das Organizações Criminosas, né, a Lei 12.850 de 2013, ela faz o inverso. Ela vem aqui eleger o procedimento de maior complexidade para o julgamento desses processos. Por quê? Porque leva-se em consideração aqui a questão que se trata de organizações criminosas.
Então, o artigo 22 da Lei 12.850 de 2013 diz que os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário. Então, olha aqui que ela também não nos dá a hipótese de nós escolhermos, né? Todos os crimes serão observados e serão processados mediante o procedimento ordinário, ou seja, aquele rito mais complexo que existe para a apuração de uma infração penal. E aí ela vem dizer que, independentemente, lógico, nesse caso, do quanto de pena seja aplicado para esses crimes, né? Então, olha só. Ademais, atente-se para o fato de que o verdadeiro critério para a eleição do procedimento a ser adotado é a pena máxima prevista para o delito. Dessa forma, algumas situações devem ser analisadas. Isso como regra geral, não como regra específica nas legislações que nós citamos a título de exemplo, né? O que ele vem dizer, então? Quando vocês estudaram o Código Penal, vocês viram lá o sistema trifásico da dosimetria da pena, né? Artigo 51, artigo 59, 61, 59, 61 e 65 do Código Penal, que trata, então, da pena base, das causas de aumento de pena, das qualificadoras e das circunstâncias agravantes. O que isso vem dizer, então? Então, por exemplo, da pena máxima aplicada ao crime de forma subjetiva. Muito bem. O que eu vou fazer? Antes de analisar, né, isso eu estou falando do início do processo, com base na denúncia, com base na acusação que o Ministério Público faz, é onde nós vamos, então, fazer a determinação do rito processual. Ou seja, né, se a pena base, naquele primeiro momento, ela já se encontra, né, se a pena máxima, ela já se encontra colocada ali numa qualificadora, ou se existem causas de aumento de pena, é o que eu estou dizendo, a pena máxima em subjetivo aplicada. Conforme a acusação do Ministério Público, somando-se essas circunstâncias que tornam a pena maior, é com base nessa pena máxima que pode ser alcançada nos termos da denúncia, é que será definido, então, o rito processual. E o Bonfim trata bem sobre isso, quando ele diz que, quanto a estas, é necessário considerar o máximo possível de aumento previsto e o mínimo de diminuição, verificando-se qual seria a situação mais gravosa ao réu. Aí, sim, fixar-se o procedimento. Então, primeiro o juiz tem que analisar como a denúncia é apresentada, né, levando-se em consideração circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como as qualificadoras, né? E aí o juiz já percebe o máximo que pode acontecer naquele processo se a tese da acusação for acatada na sua integralidade, e aí então ele define qual é o procedimento cabível para essa espécie. Com relação às agravantes e às atenuantes de pena, logicamente que elas não serão consideradas. Por quê? Porque não existem critérios fixos. Prestem atenção, lembrem-se daquilo que diz o Código Penal. Qualificadora, o próprio tipo penal apresenta um novo tipo subjetivo, né? Um novo elemento subjetivo. Você vai estar lá no caput, abaixo do caput, uma pena, tem lá uns 2, 3 parágrafos, define uma nova conduta, vem uma outra pena aplicada àquela hipótese. Causas de aumento de pena e causas de diminuição de pena, normalmente elas são estipuladas em forma de fração. Aumenta-se da metade, aumenta-se de 1/3, aumenta-se de 1/6, como diminui-se também em frações. Então aqui eu consigo calcular o quanto dá para aumentar. Por que eu não vou utilizar as agravantes e as atenuantes? Porque lá em direito penal vocês aprenderam também que elas podem ser aumentadas até o máximo da pena em subjetivo aplicada ou diminuídas até o mínimo dessa pena em subjetivo aplicada, mas ela não nos dá um critério fixo de aumento e diminuição. Então, qualificadoras, eu tenho uma pena clara, objetiva. Causa de aumento, com base em critérios fixos, eu consigo determinar o quanto aumenta, 1/3, metade, 2/3, 1/6, e causas de diminuição também. Já as circunstâncias agravantes e atenuantes eu não tenho, porque é um critério subjetivo que fica a critério do juiz, e no início do processo ele não tem como fazer isso, né? E aí o Renato Brasileiro fala para nós que, porque não há critério legal pré-determinado para a majoração ou diminuição da pena em virtude da sua incidência, então não há como o juiz, no início do processo, né, considerar aqui agravantes ou atenuantes a respeito de definição do procedimento
a ser aqui eleito. Pessoal, até aqui nós falamos de questões bastante interessantes. Tem alguma dúvida, algo que vocês não entenderam? É importante que eu pare agora, tire as dúvidas para que nós possamos dar sequência. Alguma pergunta? Muito bem, diz que quem cala consente, né? Então, vamos aí continuar. Vamos falar agora da definição do procedimento, do rito processual em razão do concurso de crimes, tá? Concurso de crimes vocês já estudaram também, né? Nós temos lá os concursos, concurso formal e concurso material. Concurso material do artigo 79, né? Concurso formal do artigo 71. Você fala assim, André, por que você não vai falar do artigo 70, do crime continuado? Porque crime continuado não é considerado como concurso de crimes, tá? Então nós vamos falar sobre o concurso material e sobre o concurso formal. Qual que é a regra? A regra é concurso material, as penas são somadas, ou seja, quando 2 ou mais crimes são praticados com desígnios autônomos, as penas são somadas. E é com base na somatória dessas penas em que se define, então, aí o rito processual. Quando nós falamos do concurso formal, no seu primeiro momento, ali na sua primeira parte de análise do caput, ele vai dizer o seguinte: condutas da mesma natureza ou condutas de natureza diferente, aplica-se a pena de um só dos crimes, sendo ela iguais ou dada a pena do crime mais grave. Mas ele vem dizer também na sua segunda parte que mesmo praticando uma só conduta, mas tendo desígnios diferentes, vontades independentes, as penas também são aplicadas ali com alguma majorante. Então, é isso que vem dizer para nós. Vocês já estudaram o artigo 69 e artigo 71 do Código Penal, não vou aqui ficar me estendendo aos conceitos, classificações de concurso material e de concurso formal de crimes, né? Concurso formal perfeito, concurso formal imperfeito, não cabe aqui, nesse momento, nós ficarmos relembrando. Mas, é importante dizer também, de acordo com a doutrina do Bonfim, que, aplicando-se a somatória decorrente do concurso material e a exasperação atinente ao concurso formal, o acréscimo advindo de eventual continuidade delitiva, ele é considerado para, então, a busca do procedimento adequado para o processamento daquele feito. O exemplo que nós temos aqui, que é importante citar, por exemplo, alguém que pratique sequestro e cárcere privado, né? Ou seja, o artigo 148 do Código Penal, cuja pena máxima é de 3 anos, será processado mediante o rito sumário. Todavia, se fizerem concurso material, formal ou continuidade delitiva, deverá ser submetida ao rito ordinário. Então, sempre fiquem muito atentos a isso, questão de prazos, questão de atos processuais a serem praticados, né? Então, é o que eu estou dizendo. Se for o sequestro e cárcere privado, somente rito sumário. Se houver ele em concurso de crimes com outra atividade delitiva, automaticamente já passa ali do rito sumário para o rito ordinário, dado o fato de que as penas são somadas, e aí nós estaríamos diante, então, do procedimento ordinário. Bom, vamos falar um pouquinho agora também de algo que vocês já viram, de algo que vocês já estudaram, que é a conexão ou continência entre infrações com procedimentos distintos, né? E aí eu tenho certeza que o professor de Direito Penal de vocês lá no passado disse, olha, prestem atenção, esse assunto é importante, não é fácil e vocês vão precisar dele no futuro, né? E chegou a hora em que vocês deverão aí, se não lembrarem, voltar lá, pegar o caderno, pegar a apostila, pegar a doutrina e estudar novamente conexão e continência. O que nós temos a respeito disso? Por exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, né, da Lei 11.343 de 2006. Por si só, ela já aqui define um procedimento especial. Porque, olha só, porque em concurso com um crime cujo procedimento é comum, no caso lá da receptação, por exemplo, indaga-se qual o procedimento a ser adotado, o do rito especial de drogas ou o do procedimento comum. E essa é uma questão que vocês sempre vão encontrar pela frente, quando vocês tiverem o concurso de crimes ou a conexão ou a continência entre 2 ou mais crimes, em que eles tenham ritos processuais diferentes. Um é rito comum, seja ele sumário ordinário ou sumaríssimo, e o outro é um rito especial. No caso aqui,
o exemplo da lei de drogas. Então, o que nós temos a respeito disso? Olha só o que a doutrina fala para nós. Melhor, doutrina e jurisprudência. Tem entendido que deverá prevalecer em tais casos o procedimento mais amplo e abrangente, que melhor assegure ao réu o direito de defesa. No caso aqui seria o procedimento comum ordinário. Tá? Por que o procedimento comum ordinário ele garante esse direito de defesa mais amplo ao réu? Por aquilo que eu já disse para vocês no início da aula. No caso da lei de drogas, ele é interrogado primeiro, no início da instrução processual. No caso do procedimento comum ordinário, ele é interrogado ao final do procedimento de instrução, ou seja, ele tem conhecimento de todas as provas que foram produzidas contra ele, e aí só depois ele exerce o seu direito de defesa, que é o interrogatório. Então, o procedimento comum ordinário é mais benéfico ao réu do que o procedimento especial da lei de drogas. Sobre ainda esse fato, o Guilherme Madeira Dezen, ele fala o seguinte, né? Ele cita aqui algumas questões, mas é importante dizer o que o STJ fala a respeito, além da doutrina. O STJ entendeu, neste caso, que deve ser seguido o rito comum ordinário, conforme nós já tínhamos visto anteriormente. Tá? Por quê? Porque ele impõe o direito e condições mais amplas de defesa, no caso, ao recorrente. Então, fiquem muito atentos a isso também. Em concorrência entre um rito especial e um rito comum, seja ele ordinário, sumário ou sumaríssimo, normalmente prevalece o crime comum, o rito comum. Normalmente prevalece o rito comum, por quê? Porque na hora ele acaba sendo mais vantajoso ao réu no exercício da sua defesa, já que ele garante ali, né, procedimentos mais amplos. Vamos agora, então, estudar cada um dos procedimentos. Primeiro, começando aí pelo procedimento comum ordinário, aquele que é mais grave, aquele que é mais completo e mais complexo, né? Primeiro passo, então, para o início, para a escolha desse procedimento, é o oferecimento da peça acusatória, seja ela a denúncia ou a queixa-crime. Então, com base no oferecimento da denúncia à queixa-crime, com base nos elementos trazidos pela acusação, como eu já disse, é onde o juiz vai determinar qual é o procedimento adequado para aquele crime. O artigo 41 diz que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo e a classificação do crime, e, quando necessário, rol de testemunhas. Então, aqui é o artigo 41. O artigo 41 ele trata e ele traça, na verdade, as especificidades e os elementos indispensáveis à denúncia. E com base nisso, com base nessas análises, é o que o juiz vai aí observar, é que o juiz vai determinar qual é o procedimento, né, por exclusão, por vedação, ou simplesmente o procedimento que atenda ao melhor interesse, né, de defesa do réu. Então, é com base nisso que nós temos que observar, ou seja, né, sobre esse citado aí artigo, nós temos também a observação que faz o artigo 395 do Código de Processo Penal, citando aqui, né, a respeito da peça acusatória. Então, ou seja, nesta questão, né, bastante escassa a respeito da peça acusatória, o que está citado no artigo com complemento a contrário senso do artigo 395. Então, fica aí para vocês também, né, a observação importante do estudo do artigo 395, também do Código de Processo Penal. Então, a partir do momento em que nós já tratamos sobre essa etapa do procedimento por ocasião de quando vocês estudaram a ação penal, é que nós temos ainda que observar o seguinte, né? Nós temos que observar aquilo que o artigo 395 diz sobre a admissibilidade da peça acusatória, porque nem toda peça acusatória apresentada ela é admissível, né, no processo penal. Então, o que vem dizer? O artigo 395, ele vem dizer que o juiz tem a opção de rejeição ou recebimento da denúncia e da queixa-crime. Quando? Quando ela não preenche os requisitos inerentes do artigo 41 do próprio Código de Processo Penal. Então, a defesa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou
faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, ausentes esses requisitos indispensáveis, a acusação não será aceita. E aí, logicamente, que na sequência abre-se a oportunidade, por meio do mandado de citação, para que o réu venha se defender ao processo, para que a relação processual, como nós já vimos, seja então formada. E aí, o artigo 396, o artigo 396, diz que nos procedimentos ordinário e sumário, prestem atenção, ele fixa aqui somente esses dois, já que o sumaríssimo é regulado pela Lei 9.099. Então, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente e recebê-la-á, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Pessoal, aqui eu gosto muito desses detalhes, gosto muito dessas questões também terminológicas, né? Quais são essas questões terminológicas que nós temos que observar aqui? A terminologia do tema, né? André, como é que se chama a defesa no processo de rito comum? Resposta à acusação. Resposta à acusação é o termo dito na lei, né? André, como é que se chama a defesa na lei de drogas? Defesa prévia, porque está escrito na lei. Então, são esses fatos que nós temos sempre que observar. O artigo ainda 396, ele é bem específico sobre esse prazo. 10 dias a partir da citação, nos casos específicos do rito ordinário e sumário. Então, é algo bastante importante. Ou seja, é algo que também, né, perdeu o prazo, perdeu o direito. O artigo 399 vem trazer para nós ainda outras questões extremamente importantes, que é, recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Então, com base no artigo 396, com base no artigo 399, são esses momentos em que existe a admissibilidade. O que nós temos? Nós temos, na verdade, o seguinte. Nós temos o fato que, apresentada a denúncia ou a queixa-crime, não sendo motivo de rejeitá-la liminarmente, o juiz aceita e manda citar. Apresentada a defesa, aí sim, formada a relação processual, é onde o juiz vai dizer o seguinte: bom, agora eu vou decidir se eu vou seguir com esse processo crime ou não. Por quê? Porque agora ele já ouviu as duas partes. Agora ele já tem essas questões bastante importantes, né? E aí o Código de Processo Penal não trata disso de uma forma bastante clara. Ele vem dizer o seguinte no inciso 1º, após o seu oferecimento, e no inciso 2º, após apresentada a resposta à acusação pelo acusado. Particularmente falando, buscando um equilíbrio processual, esse momento, então, de aceitar a denúncia e dar seguimento à instrução processual, a meu ver, fica de acordo com o inciso 2º, ou seja, após a resposta à acusação pelo acusado, né? O doutor Guilherme Nutti trata aí desse tema na sua doutrina, onde ele lê o seguinte, onde ele diz que, recebida a denúncia ou a queixa, leia-se, tendo recebida a denúncia ou a queixa, logo não há dois recebimentos, só existe um, o que configura nítido e autêntico contrassenso. A denúncia à queixa que já foi recebida, tanto que se determinou a citação do réu para responder aos termos da demanda, oferecendo defesa prévia, e aí, lembrando, essa é uma terminologia antiga do Código de Processo Penal, né? Hoje é defesa preliminar ou resposta à acusação. Não sendo o caso de absolvição sumária, inicia-se a instrução processual. E aí não existe, no caso aí do processo penal como regra, o recebimento provisório da denúncia ou da queixa, né? Ou a sentença provisória, até que outra melhor sobrevenha. O que o Guilherme Nutti diz é o seguinte, olha, aqui, no entendimento dele, se o juiz mandou citar, porque ele já recebeu a acusação. Já de acordo com o Fernando Capês, também um outro grande doutrinador, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o processo só está devidamente contemplado com a formação da relação processual, ou seja, após a citação do réu, com a apresentação desta defesa.
Ou seja, né, quando na verdade nós temos ali a triangulação da relação processual. Então, no entendimento do Fernando Capês, o recebimento da denúncia ou a queixa ocorre antes da citação pessoal do acusado. Nesse contexto, se não for caso de rejeitar liminarmente, o juiz recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito. Por quê? Os dois eles convergem para o fato de que, se ela não for rejeitada liminarmente, após a apresentação da defesa preliminar, se o juiz já vislumbrar ali um caso de cessação da ação penal, né, por não visualizar o crime, ou por já estar convencido, né, o juiz poderia ali já dar uma decisão de mérito. O Renato Marcão, né, ele tem aí um outro entendimento. Ele diz o seguinte: o efetivo recebimento da peça acusatória deve ocorrer por ocasião do artigo 396 caput do Código de Processo Penal, que em seguida possa ser completada a formação do processo com a citação do acusado e regular triangulação, como manda o artigo 363. E para que se possa falar verdadeiramente em absolvição sumária, há ensejo do artigo 397. Ou seja, a técnica jurídica ela é explícita. A lei fala em rejeição da denúncia ou da queixa e absolvição sumária. Então, ou seja, até o artigo 396 é rejeição da denúncia ou da queixa. Depois de apresentada a defesa, nós podemos observar aquilo que diz o artigo 397, que é a hipótese de absolvição sumária, ou seja, o juiz absolve sumariamente o réu a partir do momento em que ele é citado e apresenta a sua defesa no processo. Então, aqui nós teríamos o recebimento da denúncia ou da queixa antes da citação, feita a citação com a apresentação da resposta à acusação, a hipótese que pode acontecer para que não ocorra ali o início, a continuação do processo, seria o reconhecimento da absolvição sumária. Madeira Desenho apresenta visão diversa, oriunda das obras do Antônio Scaranzi e da Maria Ângela Lopes, segundo o qual existiram dois recebimentos da denúncia. Há dois recebimentos, a do artigo 396 e do artigo 399, entendendo que a posição correta é a posição apresentada por Antônio Scaranzi Fernandes. Não há nenhuma incompatibilidade lógica em se admitir o chamado juízo de admissibilidade progressivo da acusação. Assim, temos o primeiro juízo de admissibilidade provisório, previsto no artigo 396, e posteriormente à citação, a resposta do acusado. Haverá a estabilização definitiva da demanda com o recebimento definitivo da denúncia, pessoal. Essa talvez não seja a posição majoritária, mas é a posição que eu particularmente adoto. Penso dessa mesma forma, ou seja, entendo eu que a denúncia não estaria plenamente recebida até que nós tivéssemos aqui a relação processual, tá? Em sentido similar também tem o Andrei Borges de Mendonça, nós temos todas essas questões. Agora, o que é que o STJ fala a respeito? O STJ, de acordo com o Avena, revisando sua posição anterior, decidiu que, desde acordo com a melhor doutrina, após a reforma legislativa de 2008, que nós já falamos, o momento do recebimento da denúncia se dá, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação da resposta à acusação, seguindo-se o rito de absolvição sumária do acusado, tal como disposto no artigo 397. Então, o STJ prefere entender que o recebimento é nos termos do 396, depois que ocorre a citação e é apresentada a denúncia, a defesa, pode haver, então, ali a absolvição sumária, e não mais se discute sobre o recebimento da denúncia. Então, fica aí essas divergências doutrinárias sobre o tema, né? Quando é que acontece? O importante para nós é quando é que acontece a rejeição da peça acusatória, né? Nós temos lá no artigo 395, inciso 1º, falando sobre a inépcia da peça acusatória. O que é inépcia? Quer dizer que ela não preenche os requisitos do artigo 41. Quer dizer que uma petição, uma peça acusatória inepta é aquela que não expõe o fato criminoso, não deixa claras as circunstâncias em que o crime foi cometido, não consegue identificar, qualificar o acusado, tampouco aqui
faz a classificação do crime, né? E, logicamente, quando necessário, que também é um termo extremamente subjetivo, não apresenta o rol de testemunhas. Então, ou seja, a inépcia da inicial, basicamente falando, os requisitos essenciais do artigo 41 não são preenchidos. Outra questão aqui seria a do inciso 2, aí do próprio artigo 395, que é a falta de pressupostos processuais. Então, são verdadeiros pontos de partida para que se possa falar em processo penal. Quais são esses pressupostos processuais? O pressuposto de existência e o pressuposto de validade da relação jurídica, né? E a diferença entre eles aí ela é apresentada pelo Polastri Lima. O que ele vem dizer? Né? Esse pressuposto de existência implica na virtual inexistência de um processo, que será, assim, um nada jurídico. Então, ele tem que existir. E de validade, como é intuitivo, só desafia a nulidade, que deverá ser declarada através de provocação de instrumento próprio, sendo certo que o ato anulável produz efeito até que dele se dê ali a nulidade. Então, importante dizer que os pressupostos processuais ou as condições da ação também são hipóteses da rejeição preliminar da peça acusatória, né? Ainda sobre esse tema, sobre pressuposto de existência, o próprio Marcão, né, fala de que a denúncia ou a queixa, o juiz investido de jurisdição e as partes, né, o acusador e o acusado. Entre outras palavras, demanda judicial, jurisdição e partes são os elementos fundamentais para que possa existir ali uma ação penal. Já como pressupostos de validade, né, para existir demanda judicial, jurisdição e partes, para que ela seja válida, nós temos lá o disposto do artigo 95 do Código de Processo Penal, que vocês já estudaram também, que é, no caso, a ausência de suspeição, de litispendência, de coisa julgada e de ilegitimidade de processo, né? Hoje nós estamos aí desde ontem tratando do tema, né, da invalidação, do reconhecimento de suspeição ou de ilegitimidade, né, porque os dois temas estão sendo tratados em razão lá dos processos do presidente Lula, né, pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Então, ou seja, ela era competente para julgar ou não era competente para julgar aquele mérito, aquele fato? E é isso que nós estamos vendo como pressupostos processuais de validade. Se não era válido, não quer dizer que o processo, que, por exemplo, o presidente Lula foi absolvido, não é isso. Quer dizer que toda a instrução processual vai ter que ser refeita de acordo com o juiz que seja considerado como competente. E ainda nós podemos dizer aí que, ausente qualquer pressuposto de existência, tecnicamente não existirá processo. Ausente pressuposto de validade, embora seja possível a instalação do processo, não haverá relação processual válida. Então fiquem sempre atentos a isso, né? Pressupostos de existência, pressupostos de validade, né? De existência, eles estão relacionados ao pedido, partes e o juiz. No caso lá de Curitiba, o problema estava no juiz, não na pessoa, mas em razão da competência, em razão do lugar, né? Ou da matéria. Em relação à validade, eles podem estar presentes ou podem ser negativos, como, por exemplo, e conforme nós já vimos, né? Eles devem estar presentes ou eles têm que estar suprimidos. Positivos, por exemplo, em relação à matéria. Negativos, que não haja nulidade ou anulabilidade do ato. Falta de condições da ação penal, né? Vocês já viram também aí, e é extremamente importante tratar desse tema. Não estando presentes as condições da ação penal, sejam elas genéricas ou específicas, não há que se falar em invalidade do processo. Falta de justa causa para o exercício da ação penal. Aqui, justa causa é quem é o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o querelante, né? E o inciso 3 aí, do artigo 395, fala dessa questão. E o Aurí Lopes Júnior vem dizer que o inciso 3 invoca o conceito de justa causa, a nosso ver, já abrangido no inciso 2. Contudo, a previsão legal, mais do que uma mera repetição, é importante para reforçar a importância da justa causa na condição
da ação processual penal. Quando nós falamos em justa causa, por exemplo, não pode o Ministério Público intentar uma ação penal nas hipóteses de ação penal privada. Não pode o Ministério Público intentar uma ação penal nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação, não havendo representação da vítima, né? Então, são essas questões, né? Tem que haver ali, para que a ação penal seja viável, aquele suporte probatório mínimo, né? Ou seja, o nexo de materialidade e pelo menos os indícios de autoria. Sem isso, logicamente que a ação penal deve ser rejeitada, né? Ela tanto pode ser rejeitada parcialmente como totalmente. No processo penal, vocês vão se debater aí, vocês vão trombar com dois princípios extremamente conflitantes e que por vezes é difícil entender quando é que se aplica um ou quando é que se aplica outro, né? Por exemplo, o princípio do indúbio pro réu e o princípio do indúbio pro societá. E normalmente, quando houver o conflito desses dois interesses, vai existir o indúbio pro societá. Ou seja, quando então, pela dúvida e na proteção da sociedade, o processo deva seguir, o processo deva ter ali então o seu prosseguimento, né, para que a sociedade não seja vítima ou não possa, de alguma forma, sofrer as consequências dos atos do Poder Judiciário, né, da ausência do Poder Judiciário. Então é extremamente importante aí que isso seja também considerado, né, o estudo do princípio indúbio pro societá e o estudo do princípio indúbio pro réu. Nesta hipótese, qual é o recurso cabível? Né? Nós estudaremos ele ainda mais adiante, mas eu já digo para vocês que nessa hipótese de rejeição da peça acusatória, nós temos o recurso em sentido estrito, talvez o recurso mais amplo do direito processual penal, que diz lá, a caput do artigo 581, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 1º, que não receber a denúncia ou a queixa. Então, quando o juiz rejeita ela preliminarmente, cabe recurso em sentido estrito ao tribunal, para que o tribunal possa determinar, então, o aceitamento, o acatamento daquela acusação. Já em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, o artigo 82 da Lei 9.099/95 fala que o recurso cabível naquela hipótese é o recurso de apelação. Da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então ele está falando aqui do colégio recursal para julgar as decisões, né, do juiz do juizado especial criminal. Então percebam, não fiquem aqui confusos também, né? Quando nós tratamos de rito especial ou rito comum, cabe rese, recurso em sentido estrito. Quando nós tratamos de rito sumaríssimo, cabe apelação. Uma outra questão aqui extremamente importante, nós já vimos então, né, a questão aí, a hipótese de nulidade, a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, se isso houver, nós temos lá aquilo que diz a súmula 707 do STF. Em havendo recurso em sentido estrito contra a rejeição liminar da denúncia ou da queixa, cabe aí o direito da parte contrária em apresentar as suas contra-razões. Com relação ao trancamento da ação penal, né? Ou seja, quando o tribunal determina por meio aí de um habeas corpus o trancamento da ação penal também porque a denúncia não preenche os requisitos do artigo 41. Então, ou seja, se o juiz rejeita, cabe recurso em sentido estrito. Se o juiz aceita, cabe habeas corpus ao tribunal, buscando aí o trancamento da ação penal. Então, percebam essas questões extremamente importantes, né? Ou seja, são fatos e são circunstâncias das quais nós devemos aí sempre observar. Nós devemos sempre estar atentos a essas questões, né? Situações, como eu já disse, extremamente importantes, situações extremamente relevantes, das quais nós temos que estar atentos, principalmente naquilo
que diz respeito ali ao início do processo crime, né? O início do fato em si, né? Do fato considerado. Então, nessas hipóteses, sobre essas circunstâncias, é onde, então, nós temos todas essas características, né, do processo penal. Ou seja, todos esses fatos que devem ser considerados, seja quando o processo ele é aceito, seja quando o processo ele é, então, liminarmente rejeitado. Lembrando, mais uma vez, que quando o processo for liminarmente rejeitado, nós temos ali a hipótese, né, nós temos ali a circunstância que diz respeito ao fato em comento. Quando ele for, então, rejeitado, nós estamos diante da hipótese de recurso em sentido estrito. Quando a denúncia for aceita, nós temos ali a hipótese de habeas corpus, buscando o trancamento da ação penal. Então, esse é um fato, e quem vai determinar é o próprio Poder Judiciário, né? É o próprio Poder Judiciário que vai ali buscar referências a fim de que ele possa, né, de uma forma concreta, de uma forma específica, determinar todos esses aspectos, ou seja, fatos que devem ser levados aí em consideração. Tratando aqui do trancamento da ação penal, pessoal, eu já tenho que adiantar para vocês que é uma medida de exceção, tá? Já tenho aqui que adiantar para vocês que não é comum que aconteça o trancamento da ação penal. Não é comum que a ação penal seja trancada, somente em hipóteses extremamente raras isso vem acontecer, né? Chamado aí, então, de controle horizontal ou controle vertical. Quando ocorre o controle aí horizontal? Quando feito pelo próprio juiz. Quando o juiz, mediante ali um pedido, acata essa hipótese, né, de trancar a ação penal. Já o controle vertical, ele vem de cima para baixo, ou seja, ele é determinado pelo tribunal. Então, horizontal pelo próprio juiz, vertical pelo tribunal. Quem determina o trancamento da ação penal é o tribunal. O instrumento para que isso venha acontecer é o habeas corpus. Então, com base nesse estudo, próxima aula, nós continuamos, então, nós vamos observando aí essas questões. Deixa eu ver aqui o que os colegas colocaram. Olha só, vamos analisar aqui o nosso chat agora para poder responder essas questões. O Vitor coloca aqui, professor, se o juiz entender que a capitulação da denúncia está equivocada, ele escolhe o procedimento já de acordo com a capitulação que acredita ser correta? Exatamente, Vitor, tá? O juiz, ele pode, o que vem acontecer? Essa é uma questão extremamente interessante. Se o juiz entender que a capitulação ela está errada, ele pode receber a denúncia pela capitulação que ele entende, que ele vislumbra ali inicialmente a prática do delito. Porque o juiz pode, o promotor, por exemplo, ele pode ter errado na hora de digitar ali a capitulação. Ou o juiz, então, pede que ele emende a denúncia dele, consertando a capitulação correta. Então, esse é um aspecto. E o Binar coloca aqui o seguinte: o juiz não fica vinculado à capitulação da denúncia somente aos fatos? E exatamente, doutor. Tanto é que existe aquele provérbio jurídico, né? Dá-me os fatos que eu te dou o direito. Então, o juiz está vinculado aos fatos, o juiz não está vinculado à capitulação do Ministério Público, né? E sim, então, sobre esse aspecto, ele vai escolher o rito, né? Logicamente, se mudar a capitulação. Então, é algo bastante interessante, sim. Vocês têm toda a razão aí sobre essas considerações que vocês fazem, né? E é algo muito questionado aí em concursos públicos. Não pode ficar dúvida sobre esse tema, porque são temas aí extremamente atuais, são as famosas, né? Algumas pessoas gostam de chamar de pegadinhas, mas não é pegadinha, é a interpretação do caso concreto, tá bom? Então, são esses fatos que nós temos que estar aí considerando, tá bom? Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais aqui alguma dúvida? Se quiser falar, fique à vontade. Se não, coloca aqui no chat para que a gente possa estar explicando e não ficar nenhuma dúvida a respeito. Olha só, qual a relevância da discussão acerca do momento do recebimento da denúncia? De qualquer forma, seja antes ou depois da triangulação processual, a inépcia da denúncia
não pode ser levantada, ou acontece ali a preclusão. Olha só o que acontece. Doutor, é importante esse momento pelo seguinte: se ela for rejeitada liminarmente, nem acontece a citação do acusado. Então, se não houver ali a rejeição liminar, preliminar da denúncia, não cabe nem mesmo determinar a citação do indivíduo. Agora, se ela já foi recebida pelo magistrado, né, o que vai acontecer? Se ela já foi recebida pelo magistrado, a partir do momento em que a pessoa apresenta a sua defesa, ele vai alegar em preliminares, por exemplo, né, as faltas de requisitos ou das condições da ação. E aí o juiz vai ter que reanalisar. E aí o que o juiz pode fazer? Ele pode agora, depois de recebida a defesa, ele pode rejeitar liminarmente a denúncia. Aí que vem a questão da tese. Se eu entender que só existe um recebimento, antes do 396, ele não pode rejeitar. Se eu entender que existe o recebimento definitivo após a formação da relação triangular, ele ainda pode rejeitar a denúncia, né? Agora, é o que eu estou dizendo, se quem acredita que só existe um recebimento antes da citação, posteriormente só pode ter absolvição sumária. Então vai depender da tese que você levanta para saber se você vai requerer o não recebimento da denúncia após a citação ou se você só pode requerer a absolvição sumária após a citação. Entendeu, doutor? Maravilha, então. Pessoal, olha, excelentes perguntas, participações extremamente importantes aqui nessa nossa aula de hoje, hein? Extremamente importantes. Pessoal, não havendo mais perguntas, então agradeço aqui a presença de todos, né? E nós continuamos, nós nos vemos aí na próxima semana. Pessoal do 9º período, deixa eu confirmar, eu estou no grupo da sala de vocês para avisos e para recados? Eu não lembro se eu estou, depois vocês me confirmem, tá bom? Se eu estou lá no grupo, vocês me chamem lá, por favor. Porque às vezes precisa dar algum recado, às vezes precisa, acontece alguma eventualidade, e aí é onde eu preciso entrar em contato com vocês, tá bom? Eu não me recordo se eu estou no grupo da sala de vocês, é tanto grupo que a gente está, que às vezes acaba passando, tá? Mas se eu tiver, depois vocês me avisem lá, para que... Ah, não, beleza, então. Eu estou lá no grupo de vocês. Tranquilo, então, doutor Vitor, é bom saber, tá? Então, eu não estou no grupo do 7º período. Eu vou pedir para eles um contato lá para eu poder ter acesso mais fácil. Sendo assim, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, né? Uma ótima semana aí para vocês ainda. Muita saúde, se cuidem e respeitem aí, né, o lockdown. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, doutora. Obrigada para o senhor também. Eu que agradeço. Muito obrigado.